Grupagem ou unitização define-se na logística como uma atividade de valor acrescentado que é realizada em diversas operações logísticas, entre elas no final das linhas de produção, na armazenagem e no transporte, seja na produção, em um armazém ou no centro de distribuição. A atividade de grupagem compreende diversas tarefas distintas. A embalagem dos produtos, o agrupamento, a reparação ou modificação dos produtos são exemplos de tarefas associadas à atividade de grupagem. Um exemplo de grupagem, utilizada nos processos industriais, é a grupagem progressiva. Neste tipo de grupagem, os componentes associados a uma encomenda passam de uma zona para outra, até que os componentes da encomenda fiquem todos reunidos no mesmo local. Um sistema de produção converte inputs em outputs, sendo o output na maioria dos casos mais valioso em termos de preço de mercado do que o input. A diferente variedade de sistemas de produção pode ser caracterizada pelo input, output e a forma pela qual o input é transformado no output. O sistema de produção por encomenda é definido quando a primeira atividade ocorre. Esta atividade só começa quando é recebido o pedido do cliente e não é influenciado pela previsão da procura. Numa situação de grupagem, o sistema produtivo é do gênero Mac-Stock, MTS, pois pretende-se constituir stacks do produto. O processo de negócio da gestão de produção não é igual para todas as empresas. Deve ser modelado de acordo com as restrições características de cada tipo de sistema produtivo. Os sistemas produtivos podem ser diferenciados através do grau de participação do cliente na constituição do produto final. Existem 4 tipos de produção nos sistemas em análise. Produção para constituição de stacks, MTS Mac-Stock, a produção é baseada na previsão da procura. Nenhum produto é feito por encomenda, pois os pedidos são efetuados com base no estoque de produtos acabados. A interação do consumidor com o planeamento dos produtos é praticamente inexistente. Estes sistemas possuem a vantagem de possuir uma rápida entrega dos produtos, contudo os custos associados aos stacks armazenados podem ser elevados. Grupagem baseada nas encomendas recebidas, Auto-Assembly to Order. Neste tipo de sistema os subconjuntos, grandes componentes e outros materiais são armazenados até ser recebido o pedido dos clientes. A interação entre o cliente e o planeamento dos produtos é limitada. Produção baseada nas encomendas recebidas, MTO Mac-to Order. A etapa de produção só é iniciada após se ter recebido o pedido de encomenda. Neste caso, faz sentido que a interação entre o cliente e o produto seja extensiva, podendo o produto sofrer modificações durante a fase de produção. Os tempos de entrega tendem a ser de médio ou longo prazo. Engenharia de acordo com as encomendas recebidas, ETO Engineering to Order, é uma extensão do MTO, com o planeamento do produto a ser feito quase exclusivamente de acordo com as especificações do cliente. São feitos produtos bastante personalizados e o nível de interação com o cliente é muito elevado. O sistema produtivo produz baseado nas previsões da procura em vez dos pedidos verificados. Assim, uma necessidade do cliente pode ser facilmente satisfeita através do produto armazenado em estoque. As razões para se adotar este sistema de produção passam por prever acertadamente a procura ou, no caso do lead time produtivo, exceder o lead time do cliente. Dependendo do número de níveis que o processo possui, pode-se diferenciar grupagem simples ou grupagem multinível. As operações de grupagem podem ser diferenciadas, consoante for realizada a junção de componentes ou a fração de componentes.
Os sistemas de grupagem podem ser classificados de acordo com a organização da fábrica. Esta organização é composta por empregados que efetuam as tarefas de grupagem, ferramentas, máquinas e estações de trabalho. Empregados são os trabalhadores que juntam os diferentes componentes e formam os produtos. Podem utilizar ferramentas móveis ou mesas de trabalho que estão alocadas num determinado sítio. Ferramentas são dispositivos móveis que permitem efetuar operações de montagem de componentes. Máquinas são sistemas estacionários, que permitem efetuar operações de grupagem. Estações de trabalho é o conjunto constituído pelos empregados e pelas máquinas onde são realizadas as operações de grupagem. A modelação do processo de negócio representa o fluxo das atividades que ocorrem nas empresas. Através dos processos de negócio é possível materializar as políticas de gestão, os fluxos de documentos e informações, os procedimentos operacionais e os processos de produção. A modelação dos processos de negócio tem como objetivo os seguintes aspectos: Bremer et al., 2000. Melhorar o plano de funcionamento da empresa. Organizar o fluxo de informação. Armazenar o conhecimento adquirido e o know-how da empresa. Simular o comportamento da empresa. Constituir uma base de suporte que permita tomar decisões ao nível operacional. Controlar, coordenar e monitorizar seções da empresa. O desenvolvimento de modelos de referência é faseado por etapas. A etapa inicial consiste em efetuar o levantamento das tipologias de produção utilizadas pela organização. Depois são definidos os subprocessos que constituem o processo de gestão da produção. Estes subprocessos passam por elaborar o planeamento agregado da produção, gestão de recursos, planeamento da produção e controlo da produção. Após esta fase é efetuado o levantamento das atividades e informações necessárias no modelo de referência. Por fim, reúne-se toda a informação de modo a permitir o desenvolvimento do modelo. O plano agregado de produção deve ser elaborado após o plano agregado de vendas ser efetuado. O plano de produção integra todas as decisões a tomar, que podem ser financeiras, de vendas ou de engenharia. O plano de produção permite visualizar os recursos necessários para efetuar o plano estratégico da empresa, bem como o impacto das influências macroeconômicas. Este plano, contudo, não é uma previsão da procura, mas sim uma produção planeada, feita numa base agregada. A gestão de materiais é composta essencialmente por dois conjuntos de atividades, Bremer et al., 2000. Estabelecimento de políticas de estoque visa estabelecer o modo através do qual se vai efetuar o planeamento e controlo do estoque. Os factors que influenciam a implementação desta política são o custo de produção ou de compra e a importância dos componentes na composição do produto final. Cálculo das necessidades líquidas de cada componente é efetuado com base na política de armazenagem adotada. São necessárias informações sobre o consumo, custo de produção e custo de armazenagem. As atividades de planeamento e controlo da produção estão relacionadas com a gestão das atividades constituintes do processo produtivo. O Production Activity Control, PAC, tem como objetivo controlar as tarefas individuais nos centros de trabalho. O processo de planeamento está relacionado com os seguintes aspectos: registro gerado pelo cálculo das necessidades de materiais, o plano de capacidade da fábrica, o status da ordem. O planejamento de materiais indica as necessidades a serem produzidas, e o plano de capacidade mostra a capacidade disponível para o planeamento.
Estes sistemas de planeamento da produção utilizam algoritmos matemáticos como base de suporte, tornando indispensável o uso de sistemas computacionais sofisticados. As atividades de controlo da produção têm início no final de uma operação e possuem como objetivo a monitorização da informação. Operações como o tempo gasto no setup da máquina, o tempo de processamento operacional, o número de peças utilizadas durante o setup ou o número de peças produzidas com defeitos são exemplos dessa monitorização. Estas informações permitem o cálculo dos custos produtivos e a capacidade disponível de produção. O modelo de referência utilizado pela empresa tem várias aplicações que permitem à empresa obter uma solução inicial de processos de negócio. Consoante os objetivos da empresa, o modelo de referência irá ser adaptado às realidades emergentes da empresa. Existem modelos que dão maior importância às informações e atividades que compõem o processo de gestão da produção. Estes modelos permitem a implementação de sistemas ERP, suporte e gestão necessários para o processo de gestão da produção. Pode-se considerar 3 níveis de decisão num sistema produtivo, que precede da atividade de grupagem. Seleção dos requisitos. O sistema produtivo não pretende satisfazer as necessidades do mercado, mas sim dos clientes individualmente. Desta forma, os requisitos têm de ser organizados de forma a verificar-se um equilíbrio entre os recursos da empresa e os requisitos dos clientes. Planeamento da produção. O processo de produção e grupagem deve ser coordenado cuidadosamente de forma a satisfazer as necessidades ao menor custo possível. A matéria-prima deve ser adquirida, transformada em subprodutos que por sua vez dão origem ao produto final. Calendarização das operações. Assim que a fase de compra e produção for iniciada, as operações de grupagem devem ser calendarizadas para poderem ser iniciadas. A grupagem, como atividade que permite controlar o fluxo de bens com exatidão, possui algumas vantagens. Os bens estão disponíveis para venda, transformação ou produção em períodos de tempo curto. É utilizado um sistema de etiquetagem, que permite um processamento da encomenda de uma forma mais eficiente. Na grupagem não existem reduções drásticas da capacidade de planeamento nem coordenação entre o planeamento das operações e a calendarização das mesmas. Como consequência, os problemas resultantes tornam-se visíveis quando é realizada a grupagem do produto final. Estes problemas podem originar deficiências de qualidade no produto, atrasos de entrega do produto e, consequentemente, lucros menores. O processo de gestão de um sistema produtivo apresenta 3 problemas principais, que podem pôr em causa o processo produtivo. Características das instalações afeta decisões relativamente a investimento a curto/longo prazo que são tomadas com base na localização da fábrica, o layout, o tipo e capacidade de recursos, bem como o nível produtivo e a capacidade dos operadores. Planeamento das necessidades de materiais influencia a colocação dos recursos disponíveis de forma a que a empresa alcance os objetivos pretendidos. Este facto inclui técnicas de previsão e conhecimento de dados sobre a procura. Calendarização da produção mostra em detalhe as operações efetuadas e máquinas envolvidas no plano de produção. As encomendas a expedir organizam-se em grupos de pequena quantidade com o objetivo de diminuir os custos associados ao transporte e recepção da encomenda. É utilizado um meio de transporte para que os custos não sejam elevados. Os custos são então calculados com base nas diversas encomendas constituídas. Esse cálculo é efetuado com base no peso e volume de cada encomenda enviada. São então elaboradas tarifas com o respectivo pressário.
Essas tabelas informativas são elaboradas através da seguinte maneira: custos diretos de transporte são fixos relativamente à unidade considerada a transportar. Custos indiretos são fixos para a atividade de grupagem no geral. A grupagem baseia-se na lei do custo decrescente, pelo que os custos totais abrangem dois grupos distintos. Custos fixos correspondentes aos custos que são independentes da quantidade transportada através da grupagem. Custos variáveis calculados através do produto do custo pela unidade transportada. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.